Excelentíssimos membros do painel, distintas autoridades, caros convidados, minhas senhoras, meus senhores. É com grande honra que faço parte deste grande painel em representação da Empresa Nacional de Parque de Ciência e Tecnologia. Entretanto, gostaria de começar com uma questão nessa minha intervenção. A pergunta é: como será Moçambique daqui a 10 anos? Será um país que importa tecnologia e consome soluções criadas por outros? Ou será um país que cria tecnologia, desenvolve soluções para os seus próprios desafios e exporta a inovação para a África e para o mundo? A resposta a esta pergunta depende das decisões que tomamos hoje. Estamos a viver um dos momentos mais importantes da história da humanidade. Na história da humanidade, houve época em que a riqueza das nações era medida pela quantidade de terras que possuíam. Depois, passou para a fase em que a riqueza era medida pela capacidade industrial de cada país. Mais tarde, foi medida pelos recursos naturais que possui cada país. Hoje em dia, a riqueza das nações, ou a riqueza de um país, mede-se pela sua capacidade de produzir conhecimento, inovação e tecnologia. É precisamente aqui que surge a convergência tecnológica. A convergência tecnológica não é apenas um conceito. É a fusão de tecnologias que trabalham separadamente, que antes trabalhavam separadamente e que agora cooperam para resolver problemas complexos. Imaginemos um agricultor em Gaza ou em Nampula. Um drone sobrevoa a sua machamba, sensores medem a umidade do solo, imagens são enviadas pela rede móvel. A inteligência artificial analisa os dados e recomenda o melhor momento para irrigar e o melhor momento para colher. O agricultor recebe tudo isso no seu telemóvel, sentado em casa. Meus caros, não estamos a falar do futuro, estamos a falar do presente. Imaginemos um comboio que circula pelos nossos corredores de desenvolvimento. Sensores monitoram permanentemente a linha férrea. Sistemas inteligentes detectam falhas antes que ocorram acidentes. E plataformas digitais otimizam toda a logística portuária e ferroportuária. Imaginemos ainda um centro de saúde numa zona remota do país, onde um médico especialista a centenas de quilômetros de distância apoia o diagnóstico de um paciente através de telemedicina e da inteligência artificial. Tudo isso é convergência tecnológica. A convergência tecnológica acontece quando a inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas, a computação em nuvem, o Big Data, o blockchain, os drones e as redes de comunicação trabalham em conjunto. Estamos perante aquilo que o mundo chama de quarta revolução industrial. E a grande questão para Moçambique é simples. Queremos assistir a esta revolução ou queremos participar nela, liderando essa revolução? Bom, eu tenho a convicção que
de Moçambique, tenho a convicção que Moçambique tem todas as condições para ser protagonista desta revolução industrial. Temos uma população jovem, temos recursos naturais, temos corredores logísticos e estratégicos, temos universidades, instituições de ensino, temos empreendedores criativos. O que precisamos é de transformar o potencial em oportunidade. Se nós transformarmos o potencial em oportunidade, podemos ter a agricultura tornar-se mais produtiva através da agricultura inteligente. Os transportes podem tornar-se mais eficientes através da digitalização. A energia pode ser gerida de forma eficiente e inteligente. A saúde pode chegar às comunidades mais distantes através de tecnologia. A educação pode ultrapassar barreiras geográficas e chegar a todos os moçambicanos. Mas nenhuma destas transformações acontecerá por acaso. Isso só será possível se transformar o conhecimento em aplicação prática. E aqui surge um ponto fundamental: a forma como organizamos os nossos ecossistemas de inovação. Em muitos países, existem dois modelos principais: os parques tecnológicos e os hubs de inovação. Os parques tecnológicos são estruturas mais robustas, como é o caso do Parque de Ciência e Tecnologia da Maluane. Tem infraestrutura físicas completas, laboratórios, centros de investigação e ligação direta com a universidade e o governo. No entanto, enfrentam desafios importantes, como o elevado custo de implementação, a necessidade de financiamento sustentável, a dificuldade de atrair empresas e, sobretudo, a fraca ligação entre investigação e mercado. Por outro lado, os hubs de inovação são mais leves, mais flexíveis e mais próximos do empreendedorismo. Permitem respostas rápidas, estimulam startups e promovem inovação prática. No entanto, muitas vezes carecem de infraestrutura, continuidade e escala. É aqui que surge a verdadeira reflexão estratégica em Moçambique. Não se trata de escolher entre um ou outro, mas de compreender as suas diferenças e complementariedades. Os parques tecnológicos exigem infraestruturas robustas. Os hubs da inovação querem espaços flexíveis. Os parques tecnológicos querem ligação à investigação. Os hubs de inovação querem ligação às startups. Os parques tecnológicos querem investimentos elevados. E hubs de inovação querem custos reduzidos. Os parques tecnológicos têm uma visão de longo prazo, enquanto que hubs tecnológicos apresentam resposta rápida ao mercado. Os parques tecnológicos atraem grandes empresas e os hubs de inovação dão apoio ao empreendedorismo. Entretanto, aqui o desafio não é estrutural, é estratégico. Porque precisamos de parques tecnológicos que funcionam como plataformas de conhecimento, investigação e desenvolvimento de soluções complexas. Entretanto, precisamos de hubs que alimentam esses parques com ideias, startups e inovações rápidas. Mas há um elemento ainda muito crítico: a necessidade de desenvolver programas orientados para problemas reais. Precisamos de estruturas capazes de liderar esses processos. E aqui que vejo ou entra o papel extraordinário da Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia. Porque a Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia pode ser mais do que uma instituição de formação, de inovação e pesquisa,
mas pode se tornar um laboratório vivo da inovação, centro de investigação aplicada. Pode ser um centro da incubadora, da incubação avançada. Também pode ser um centro ou um espaço de governo, onde o governo, universidades, empresas e parceiros interessantes podem trabalhar lado a lado. Pode ser um lugar onde os estudantes não apenas estudam as tecnologias, mas sim criam a tecnologia. Onde os estudantes utilizam a inteligência artificial para resolver problemas da engenharia. Onde os estudantes usam drones para a monitoria de infraestruturas. Onde os sensores inteligentes apoiam projetos agrícolas e sistemas de transporte. Onde os laboratórios de robótica e de fabricação digital transformam ideias em protótipos. Onde startups desenvolvem soluções para desafios nacionais e internacionais. Para alcançar esta visão, acredito que devemos assentar em 5 pilares. O primeiro é a formação. Precisamos de formar profissionais de inteligência artificial, ciência de dados, robótica, internet das coisas, segurança cibernética, desenvolvimento de software, etc. O segundo pilar é a investigação aplicada. Precisamos de ter uma investigação que o seu impacto é verdadeiro quando responde às necessidades da sociedade. Precisamos investigar transportes inteligentes, agricultura digital, ciências, cidades inteligentes e logísticas integradas. O terceiro pilar é o empreendedorismo, onde entra a maioria da juventude moçambicana. Os nossos jovens não devem apenas procurar emprego, devem criar empresas capazes de gerar emprego. Entretanto, precisamos de uma incubadora forte para transformar ideias em startups e negócios sustentáveis. Uma incubadora forte e um programa de ocupação ainda mais forte também. O quarto pilar são laboratórios de robótica, inteligência artificial, internet das coisas, simulação, que serão fundamentais para aproximar toda a prática ou a teoria à prática. E o quinto pilar é a inovação. O quinto pilar é sobre as parcerias. As parcerias, nós sabemos que a inovação não acontece de forma sozinha, acontece quando o governo, a academia, o setor privado, parceiros internacionais trabalham em conjunto. Mas também devemos reconhecer os desafios que existem. A necessidade de melhor infraestrutura digital, de uma energia estável, de centros de dados, de investir em capital humano, de fortalecer a cibersegurança, de criar regulamentos adequados para a inteligência artificial e para a economia digital. E precisamos de garantir que a transformação digital, ou essa transformação digital, não beneficie apenas grandes cidades. Precisamos colocar ou garantir que essa transformação digital chegue também nas zonas rurais. Porque a verdadeira transformação digital não acontece quando alguns têm acesso à tecnologia. Acontece quando todos têm oportunidade de beneficiar dela. Permitam-me uma reflexão. Ao longo da história, os países que mais cresceram não foram necessariamente aqueles que tinham mais recursos, mas sim foram aqueles que conseguiram transformar o conhecimento em inovação e inovação em desenvolvimento econômico. Moçambique tem uma oportunidade histórica e pode utilizar a convergência tecnológica para melhorar a agricultura, para modernizar os transportes, para fortalecer a educação, para expandir a saúde, para criar empregos e para aumentar a competitividade da nossa economia. E a MPCT pode ser uma das instituições que lidera essa transformação.
Gostaria de deixar uma visão para os próximos anos, imaginando o país reconhecido como um dos principais polos de inovação tecnológica de Moçambique através das incubadoras, em particular a incubadora do Parque Nacional, do Parque de Ciência e Tecnologia da Maluane, onde investidores, estudantes, empresas e comunidades trabalham juntos para encontrar soluções para os desafios nacionais. Uma incubadora que cria empresas inovadoras e também que tenha um centro de excelência em transportes inteligentes, agricultura digital, robótica e inteligência artificial. Um espaço onde se forma não apenas mão de obra qualificada, mas líderes, inventores e empreendedores. Porque no final, a convergência não é sobre máquinas, não é sobre algoritmos, não é sobre computadores. A convergência é sobre pessoas, é sobre criar oportunidades para os nossos jovens, é sobre melhorar a qualidade de vida das nossas comunidades, é sobre construir um Moçambique mais competitivo, mais inclusivo e mais sustentável. É sobre criar soluções que resolvem os problemas reais, nacionais, provinciais e locais. Gostaria de terminar com uma convicção, de que todos levássemos desse fórum o seguinte: o futuro não será construído por aqueles que esperam pela mudança, será construído por aqueles que têm a coragem de liderar esta mudança. Que nós assumamos esse papel, que Moçambique abrace a inovação e que a nossa geração em particular, seja lembrada não por ter assistido à revolução tecnológica, mas por ter feito parte dela um instrumento de desenvolvimento, prosperidade e esperança para todos os moçambicanos. Muito obrigado.